que significa também enviar. Da onde se deriva também a palavra apóstolo, do grego stelo, que significa mensageiro ou enviado. Então, meus irmãos, a palavra missão significa enviar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o primeiro missionário, a primeira pessoa que se preocupou em fazer missões, a primeira pessoa que se preocupou em enviar, foi o próprio Deus. Quando olhamos para João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, João é chamado de o texto áureo, ou o texto ouro da Bíblia, porque em João 3,16 está o resumo do amor de Deus para com a humanidade pecadora, para com nós, pecadores. Em João 3,16, no contexto do diálogo que se desenrola entre Jesus e o doutor da lei, entre Jesus e o fariseu Nicodemos, Jesus declara em alto e bom som, em João 3,16, ao fariseu Nicodemos. Ele diz que Deus, o Pai, amou o mundo, a raça humana, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro missionário foi o próprio Deus. Missão nasceu no coração de Deus. Missão se originou no coração de Deus. Missão é um projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho. O primeiro missionário foi o próprio Deus. O primeiro a fazer missões foi o próprio Deus, que decidiu enviar o seu Filho. Um detalhe importante nesta expressão, que ele enviou o seu Filho. Ou seja, ninguém o forçou a enviar. Ninguém o obrigou a enviar. Ele, de livre e espontânea vontade, porque é um ser amoroso, generoso, decidiu enviar seu Filho para vir à terra. O maior missionário é Cristo. Eu sempre digo, vamos parafrasear, em Atos 6, a Bíblia nos fala do maior diácono entre os homens aqui na terra. Estevão, cheio do Espírito Santo. Exímio pregador, diz a Bíblia Sagrada, que Estevão era um homem extraordinariamente usado e ungido por Deus na pregação do Evangelho. Mas, se compararmos ele com Jesus, Estevão servia as mesas no seu ofício diaconal. Estevão pregava a palavra com maestria, era um exímio pregador. Mas a Bíblia diz em Marcos 10:45, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior diácono dentre os homens foi Estevão, que significa também enviar. Da onde se deriva também a palavra apóstolo, do grego stelo, que significa mensageiro ou enviado. Então, meus irmãos, a palavra missão significa enviar. E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o primeiro missionário, a primeira pessoa que se preocupou em fazer missões, a primeira pessoa que se preocupou em enviar, foi o próprio Deus. Quando olhamos para João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diga-se de passagem, João é chamado de o texto áureo, ou o texto ouro da Bíblia, porque em João 3,16 está o resumo do amor de Deus para com a humanidade pecadora, para com nós, pecadores. Em João 3,16, no contexto do diálogo que se desenrola entre Jesus e o doutor da lei, entre Jesus e o fariseu Nicodemos, Jesus declara em alto e bom som, em João 3,16, ao fariseu Nicodemos. Ele diz que Deus, o Pai, amou o mundo, a raça humana, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro missionário foi o próprio Deus. Missão nasceu no coração de Deus. Missão se originou no coração de Deus. Missão é um projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho. O primeiro missionário foi o próprio Deus. O primeiro a fazer missões foi o próprio Deus, que decidiu enviar o seu Filho. Um detalhe importante nesta expressão, que ele enviou o seu Filho. Ou seja, ninguém o forçou a enviar. Ninguém o obrigou a
a enviar. Ele, de livre e espontânea vontade, porque é um ser amoroso, generoso, decidiu enviar seu filho para vir à terra. O maior missionário é Cristo. Eu sempre digo, vamos parafrasear, em Atos 6, a Bíblia nos fala do maior diácono dentre os homens aqui na terra. Estevão, cheio do Espírito Santo. Exímio pregador, diz a Bíblia Sagrada. Estevão era um homem extraordinariamente usado e ungido por Deus na pregação do Evangelho. Mas, se compararmos ele com Jesus, Estevão servia as mesas no seu ofício diaconal. Estevão pregava a palavra com maestria, era um exímio pregador. Mas a Bíblia diz em Marcos 10:45, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior diácono dentre os homens foi Estevão. Quando a luz aparece e ele cai por terra, uma voz ecoa. A voz do Senhor ecoa dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Veja bem que Jesus não disse: Saulo, Saulo, o porquê você persegue este povo. Veja que ele não disse: Saulo, Saulo, o porquê você está no encalço deste povo aí. Ele disse: Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo. Ele tomou as dores do povo, porque quem mexe com a igreja mexe com Deus. Quem toca na igreja toca em Deus. Quem trama contra a igreja trama contra Deus. Quem se levanta contra a igreja está se levantando contra Deus, porque a igreja tem um dono, e este dono é o Senhor Jesus Cristo, e Ele peleja pela sua igreja, Ele cuida da sua igreja, Ele zela pela sua igreja. Nós estamos em boas mãos, porque nós estamos nas mãos do Senhor. Então Deus está prometendo a Abraão, mas para que Abraão tomasse posse dessas promessas, ele tinha que se dispor e sair da sua parentela, da casa de seu pai. Tinha essa condição que Deus impôs, para que depois ele recebesse todas essas bênçãos que Deus tinha prometido para ele. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a chamada de Abraão. Abraão, pai exaltado. O nome de Abraão foi mudado em Gênesis 17:5. Deus muda o seu nome de Abraão, que significa pai exaltado, para Abraão. Deus diz: não te chamarás mais Abrão, mas te chamarás Abraão, que significa pai de multidão. Porque aqui em Gênesis 12, Deus está dizendo para ele: Abraão, sai da casa do teu pai. O pai dele era um homem idólatra, habitava numa terra idólatra, na terra de Ur dos Caldeus. O pai dele era fabricante dela, ou seja, não significa que ele não devesse mais amar os seus pais, honrar os seus pais, como muitas pessoas pensam, quando Jesus diz: se alguém não deixar o seu pai e a sua mãe, não é digno de mim. Quando Jesus diz: se alguém não deixar o seu pai e a sua mãe, não é digno de mim, ele não está dizendo que você não tem que honrar o seu pai, ele não está dizendo que você não deve honrar a sua mãe, mas ele está dizendo que você não deve amar e priorizar os seus pais e a sua mãe no lugar da presença dele. Porque o primeiro em nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos sim que honrar o pai e a mãe, é mandamento de Deus, mas temos que priorizar sobretudo a presença de Deus. Porque o que nós temos de mais importante, mais precioso em nossa vida é a presença de Deus. Então, meus irmãos, a chamada de Abraão, posteriormente Abraão, seu nome é modificado em Gênesis 17:5. O seu chamado está aqui. Os versículos que lemos no contexto do capítulo 12, aonde está descrito ali o seu chamado. Conforme a narrativa de Gênesis 12, dá início a um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento, sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A chamada de Abraão, conforme a narrativa de Gênesis 12, dá início a um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento, sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. Está claro ali no chamado de Abraão o desejo de Deus, o propósito